pessoal, tudo bem? Gente, queria conversar um pouquinho com vocês hoje sobre uma decisão proferida pelo STJ recentemente, que eu achei sensacional. Gosto muito desse posicionamento dos nossos tribunais. Eu estou me referindo aqui, pessoal, a uma situação que envolve as astrentes, a nossa multa diária, que vem prevista, vem regulamentada pelo nosso sistema. Me parece que o artigo mais específico que fala sobre as astrentes no CPC é o 537, e a gente contou com uma decisão bem interessante proferida pelo STJ recentemente, agora de maio de 2020, tá? Então, o caso era mais ou menos assim. Uma pessoa promoveu uma ação, então uma pessoa promoveu uma ação em face de um banco e de uma empresa de financiamento de crédito, onde nessa ação foi pleiteado ao judiciário a retirada do nome da pessoa do SPC, havia tido uma negativação ali do nome dessa pessoa, por um financiamento que ela dizia que nunca aconteceu. Então, ela apontou nessa ação uma negativação indevida e aí pediu, para que o juiz determinasse a retirada do seu nome do rol dos inadimplentes e lhe concedesse um valor ali a título de danos morais. E o juiz, pessoal, entendeu ali de fato pela negativação indevida, mandou haver ali a retirada do nome da pessoa do cadastro do rol dos inadimplentes e condenou, inclusive, a empresa ali ao pagamento de R$20 mil a título de danos morais. E ele fixou, o juiz nessa ocasião, pessoal, uma multa diária para o cumprimento da obrigação de fazer em R$3 mil. Então, a multa diária fixada foi no valor de R$3 mil. E aí a obrigação não foi cumprida, a multa foi aumentando, E chegou num determinado momento, esse credor, esse autor aí, ele iniciou o seu cumprimento de sentença do valor que estava acumulado até então, totalizava mais ou menos uns R$600 mil, e aí ele deu início ao seu cumprimento de sentença. Houve um bloqueio via Bacenjude envolvendo esse cumprimento de sentença, e aí o juiz determinou, pessoal, que o banco, efetuasse a transferência do valor para uma conta judicial, sob pena de multa diária também. E aí fixou lá, acho que R$10 mil a título de multa diária para que a transferência do bloqueio realizado a uma conta judicial fosse realizada pela instituição financeira ali, E aí, pessoal, também, obrigação não cumpriu, foi se arrastando, Diante do não cumprimento da obrigação, a multa diária, as astrentes, o valor foi aumentando. E aí, até como é uma situação muito comum, pessoal? Até que aquela pessoa, aquela parte que precisa cumprir aquela obrigação, o que a gente verifica muito acontecer? Quando o valor da multa diária já está muito elevado, que vai incidindo ali, é bastante comum a gente verificar que a parte que precisa cumprir se posicione em juízo depois que ela já está elevada, Para dizer que é importante que ela seja reduzida, porque pode haver enriquecimento sem causa, que ela não poderia estar nesse... Enfim, pessoal. E aí, às vezes, a gente verifica mesmo que os tribunais reduzem, Que o judiciário reduz o valor da multa aí, considerando que poderia haver um enriquecimento sem causa. Enfim, gente, eu acho isso bem complicado, Porque não há como negar que o CPC, lá no próprio artigo 537, quando ele fala da possibilidade da fixação da multa diária, ele prevê que ela pode ser reduzida, aumentada, pessoal? Se for considerado que ela é uma multa que está excessiva, para a situação concreta, o juiz pode reduzir. Então, se a gente for observar o 537, o parágrafo 1º do artigo 537 diz assim: o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa, vincenda ou excluí-la, caso verifique que se tornou insuficiente ou excessivo.
Então, se o juiz verificar que a multa está excessiva, ele pode reduzir o valor dela. A questão é, né, gente, é bem comum a gente verificar que a pessoa deixa a multa ficar num valor bem elevado ali para se posicionar por sua redução. A gente sabe que a multa tem um caráter coercitivo nesse contexto, né? Ela tem um cunho coercitivo importantíssima para o cumprimento das obrigações, especialmente obrigações de fazer, de não fazer, de entrega de coisa, né? Enfim. E aí, pessoal, a gente às vezes se depara com decisões em que eles reduzem o valor da multa. O que me parece que acaba privilegiando muitas vezes aquela pessoa que não está querendo cumprir mesmo, ela sabe que vai contar com aquela possibilidade de redução e eu acho que é bem complicado, né? A multa perde a sua finalidade. Nesse contexto, gente, chegou ao STJ, né, em recurso especial, acho que 2 recursos especiais envolvendo essas questões, envolvendo essas RES aí, essa empresa de financiamento de crédito e o banco, né? E aí o STJ, ele mantém, olha que coisa mais linda, ele mantém a imposição da multa no valor que ela estava. O tribunal entendeu que não era o caso de reduzir. Parece que ela já estava num valor que superava 3 milhões ali, gente. E ele, ó, o tribunal mantém a imposição da multa sem redução, considerando que nesse caso ficou 100% caracterizado descaso por parte das empresas, do banco ali, para poder efetuar aquela transferência que também não foi realizada, enfim, pessoal. E o direito não pode privilegiar, prestigiar condutas dessa natureza, né? Existem decisões, eu acho que são as melhores com relação a essa questão de redução do valor das astrentes, no sentido de que pode ser reduzido, pode, a lei está dizendo sobre isso. Mas é importante que o juiz verifique para analisar se vai reduzir ou não. É importante que ele verifique a multa fixada, né? No momento, a multa que foi devida ali no momento de sua fixação. Então, se o tribunal, né, se o judiciário constatar que ao fixar a multa houve mesmo um parâmetro adotado de maneira meio desarrazoada no momento de fixação da multa, então ela foi fixada já baseado num parâmetro desarrazoado, já em excesso e tal, né? Essa verificação poderia fazer com que o juiz reduzisse o valor da multa, mas não considerando o final, o resultado ali. Então ela foi crescendo, crescendo, porque a pessoa não foi cumprindo a obrigação, também não se posicionou, enfim, né, gente, para fazer cessar a incidência da multa, simplesmente agiu com descaso. E aí é um pouco complicado. Então, o judiciário, nesse contexto, ele não estaria olhando o resultado, o acúmulo da multa. Ele estaria olhando para aquela multa no momento em que ela foi fixada. Então, foi utilizado um padrão, um critério desarrazoado mesmo, ela está em excesso. No momento de sua fixação, pode o tribunal, do meu ponto de vista, reduzir. No tocante, segundo a lei, né, pessoal, acho que é importante pontuar, as obrigações vincendas. Tecnicamente, as vencidas, aquilo que já foi, né, pessoal? E aí me parece que isso é importante da gente também deixar considerado aqui. Então, achei bacana, acho que é uma decisão importante para o direito nesse contexto. Depois vocês deem uma pesquisadinha lá, foi uma decisão proferida pela 3ª turma do STJ, agora de maio de 2020, bem interessante falando sobre esse assunto. Muito obrigada pela companhia de vocês. Até semana que vem, então, pessoal. Beijão!